O mercado aumentou a previsão da inflação para 2025 e também devemos bater 15% da taxa Selic ainda este ano. Seja bem-vindo ao canal, aqui é o Léo Vieira, trazendo as principais informações do Brasil e do mundo. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Mercado volta a subir, projeção de inflação em 2025 e vê IPCA a 5,68. Os economistas consultados pelo Banco Central para o Boletim Focus apontam para uma expansão de 2,01% do PIB em 2025. O Lula estava prometendo que ia bater os 6, eu não entendo como, só se ele conseguir gastar ainda mais dinheiro, porque a gente precisa lembrar que o PIB, ele considera também os gastos do governo, os gastos estatais. Então, mesmo que a economia desacelere, se o governo gastar muito, ainda consegue mascarar e colocar o PIB lá em cima. Bom, os economistas consultados pelo Banco Central para o Boletim Focus estimam que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o IPCA, a referência para a inflação do país, encerra 2025 em 5,68%. Depois de uma semana de estabilidade, a projeção do mercado para o indicador voltou a subir. O mercado ainda vê o IPCA acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional de 3%, furando inclusive o teto da meta que seria de 4,5%. Inclusive, no ano passado, furou o teto que eles tinham estipulado aqui. Mesmo com o Postman torturando os números, mesmo forçando aqueles números ali, ainda ficou acima. No caso da Selic, o Boletim Focus também mostra que a estimativa de 15% ao ano no final de 2025 não sofreu alteração em relação à semana passada. Esta é a nova semana, a nona semana sem alterações nas perspectivas dos economistas ouvidos pelo Banco Central. Para o Produto Interno Bruto, o Boletim Focus aponta para uma expansão de 2,01% em 2025 em comparação a 2024. Mesma estimativa há uma semana, enquanto o dólar deve fechar o ano valendo R$ 5,99, igualmente ao que se previa na semana anterior. Mas a gente precisa também olhar para alguns dados aqui. Brasil tem a maior inflação para fevereiro em 22 anos. No mês de fevereiro, o IPCA, índice de meta que mede a inflação oficial do país, subiu para 1,31%, de acordo com o IBGE, o que pressionou a inflação. 1,31% somente no mês de fevereiro. E a gente vai entender aqui. A conta de luz das famílias brasileiras subiu quase 17% e teve o maior impacto na inflação de fevereiro. Isso depois de um início de ano com descontos nas tarifas. Em janeiro, os consumidores tiveram uma redução no valor das faturas por causa do chamado bônus de Itaipu. Esse alívio pontual nos custos da conta vem do saldo positivo alcançado pela hidrelétrica Itaipu Binacional na comercialização de energia. Ou seja, estava estável, janeiro tinha sido o IPCA contido, e agora que saiu oficialmente o IPCA do mês de fevereiro, saiu estourando qualquer perspectiva, os economistas já começaram a projetar a inflação acima. É claro, se a gente fosse pegar um e pouco e estender ao ano, daria mais de 12%. Só que vai ter meses em que vai subir menos os preços. Ou seja, se aumentou mais de 1%, a tendência seria que no mês de março o aumento fosse um pouco menor. Não que os preços começassem a baixar, cair de valor, mas que o aumento fosse um pouquinho menor do que foi anteriormente. Por isso que com esse aumento aqui, dessa inflação de fevereiro, os economistas já começaram a olhar com outros olhos e colocar esse teto para cima. Em janeiro, finalzinho de janeiro, ali, começo de fevereiro, o pessoal do Itaú passou a ver a Selic a 15,75% neste ano, com pressão do câmbio e a inflação. E muitos economistas já têm feito previsões de que, mesmo com a taxa Selic nesse patamar, eles ainda não vão conseguir conter o aumento da inflação. Isso é bem complicado, né? Se a pessoa está querendo, por exemplo, adquirir um imóvel, o juro do financiamento vai ficar mais caro. As empresas, para poder adquirir esses empréstimos, para poder reinvestir, fica muito mais caro. E até mesmo as pessoas, para poder abrir um próprio negócio, deixa de valer a pena, porque passa a valer a pena pegar esse dinheiro e colocar numa renda fixa aí, que vai estar rendendo 15% ao ano, do que pegar e colocar numa empresa que você vai pagar imposto, tem que pagar funcionário, você corre o risco de o funcionário entrar na justiça por qualquer motivo, que hoje é o que está virando, né? Virou farra essa questão de justiça trabalhista e podendo ainda correr o risco de quebrar. Então, para que a pessoa vai começar a empreender no país, que é muito mais fácil você simplesmente pegar o dinheiro e deixar rentabilizando, porque o Brasil é o país do rentismo, essa que é a verdade. Por quê? Porque os juros ficam elevados para tentar conter essa inflação que a gente vê dia após dia. Mais uma vez, eu falo sobre essa questão da inflação, que são números maceteados, então a gente imagina, ó, tá batendo 5% e tudo. Só que quando a gente vai no supermercado, a gente observa que 5% aumentou do mês passado para esse mês.
Se fosse de um ano, né, não estaria tão ruim. Então a gente está vendo a escalada da inflação dos alimentos. E isso é bastante complicado. E o mais preocupante são as reações do governo federal, que já está anunciando aí que vai tomar medidas mais enérgicas. E eu fico muito apreensivo quando eu vejo isso, porque ele tá vendo a popularidade derreter, tá perdendo apoio, inclusive no Nordeste, que seria o refúgio, o reduto petista, né? E aí o que que acontece? Ele pode querer tentar travar os preços, né? Fazer esse controle de preços que a gente sabe que é muito danoso. Já foi tentado aqui no Brasil, não deu certo. Na Argentina, mais recentemente também, não deu certo. E agora a gente está com esse fantasma desse controle de preços também. Bom, as expectativas são complicadas. Hoje em dia, realmente, não faço nenhuma indicação aqui de investimento, mas a gente vê que com a bolsa só em queda, se desvalorizando do jeito que está, o dólar estourando aí, correndo o risco de fechar ainda mais alto no final do ano, não vale a pena realmente investir em bolsa brasileira, não vale a pena você investir numa empresa. A única coisa que vale a pena, e olhe lá, seria nessa questão da renda fixa. Mas aí é um bate-papo para um outro vídeo. Bom, por esse vídeo aí, se você gostou, curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito aqui no canal, se inscreva também. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.